Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, hoje eu venho trazer para vocês um review de um material clássico e eu estou falando de A Morte do Capitão Marvel, cara. Pois é, um material aí que até então era inédito para mim, eu nunca havia lido, embora, claro, tenha sempre ouvido falar, nossa, A Morte do Capitão Marvel, porra, é um clássico, é um material muito foda, Jim Starlin, não sei o que, não sei o que. E, cara, na boa, fiquei muito tentado. Obviamente, né, não é à toa que esse material tá aqui em mãos. E das compras da Black Friday, você pode assistir o videozinho aí no card, aí em cima, ó. Este foi um material que eu fiz questão de pegar para ler e também depois vim trazer a minha opinião aqui. E galera, esse vídeo contém spoilers, tá? Se é que pode haver spoilers da morte do Capitão Marvel. Então, de repente, se você não quiser saber mais do que isso, né? É bom você pausar o vídeo, volta depois, por favor, tá? Mas não deixa de assistir. E se você for mesmo embora, cara, deixa seu like aí, por favor. Ajude esse canal a crescer cada vez mais. Fechou? Fala nada, só chega e fala, e aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. A verdade é que a morte do Capitão Marvel começou em 1974. A primeira história que este quadrinho aqui nos traz é o Capitão Marvel número 34, que é exatamente onde tudo começou aí 6, 8 anos antes de vir o Jim Starlin e fazer, de fato, a graphic novel A Morte do Capitão Marvel. E vou dizer uma coisa, cara, seria legal se a Panini houvesse trazido uma recapitulação dos fatos, que aqui a gente já começa com uma vitória do Capitão Marvel sobre o Thanos. À medida que eu fui lendo, eu fui descobrindo, fui lembrando que essa derrota do Thanos que eles falam aqui é exatamente aquela história que está na biblioteca histórica Os Vingadores. É onde o Thanos enfrenta o Homem-Aranha, o Coisa, a maior galera ali e é transformado em pedra. Pois é exatamente disso que se trata esse quadrinho, mas eu confesso que na hora que quando eu comecei a ler, eu fiquei bem perdido e não custava nada ter feito uma introdução, uma apresentação do que tá rolando aqui, porque realmente quem não leu essa biblioteca histórica dos Vingadores ou quem nunca leu, cara, vai ficar meio boiando. E eu achava importante ter esse tipo de informação aqui neste quadrinho, uma vez que é um quadrinho com poucas páginas e com valor até caro, que é de R$40, né? Então você pensa aí, ele é muito mais caro que qualquer outro material que está saindo aí atualmente. Eu sei que tem a questão da tiragem e etc. Não é um personagem muito popular, mas pô, a Panini tem que acreditar nesse material, porque é a morte do Capitão Marvel, cara. Eu tenho certeza que vai vender bastante, né? Não custava nada ter caprichado um pouquinho mais, eu penso assim. Então depois desses eventos aí, da derrota do Thanos, da morte do Thanos, nós somos situados aí do paradeiro do Eros, que é o irmão do Thanos, o Mentor, que é o pai do Thanos, a Serpente da Lua, o Drax. E aí nós somos apresentados ao grande vilão dessa história, que também é a capa deste material, vou colocar aí para vocês. E não é ninguém menos que Nitro, o mesmo vilão que explodiu a porra toda muitos anos depois, lá em Guerra Civil. Pois é, cara, totalmente reformulado, claro, lá em Guerra Civil, mas é o mesmo cara que fudeu com a porra toda. E esse filho da puta fudeu também com o Capitão Marvel. Então você tem um vilão que é bom para matar os outros, é esse tal de Nitro, sem dúvida alguma. A premissa básica deste primeiro arco do encadernado é que o Nitro invade uma base do governo americana para roubar o composto 13, uma arma química muito perigosa que pode inclusive extinguir a humanidade. E daí nós vemos ninguém menos que Carol Danvers ali, já atuando ali no governo, antes dela se tornar a Miss Marvel e muito tempo depois se tornar a Capitã Marvel. Pois é, para quem não sabe, a Miss Marvel, o Capitão Marvel, eles todos têm uma ligação direta com os Krees, aquela raça alienígena que é rival dos Skrulls e etc. Os carinhas azuis, certo? Não, você é burro, cara, que loucura. Então basicamente o Nitro rouba este composto 13
e foge. E por acidente, literalmente, ele se encontra ali com o Rick Jones, que na época era o Capitão Marvel, que usava os braceletes. Inclusive, eu tenho uma action figure do Capitão Marvel e eu vou colocar ela aqui agora, porque eu sou idiota e esqueci. E olha só, quem veio nos visitar aqui nesse momento que a gente tá falando, cara, ser famoso aqui no YouTube é bom por causa disso. Às vezes a gente tem uns contatos, chama os caras vêm, então tá aí, Capitão Marvel aqui, ilustrando esse videozinho bacanudo pra vocês também. Então o Nitro, por acidente, se encontra com o Rick Jones, que bate os braceletes e se torna o Capitão Marvel. E daí eles brigam, e, cara, o composto 13 começa a vazar e pode causar um grande acidente biológico ali. Então o Capitão Marvel tem que fazer alguma coisa para evitar isso. E com as próprias mãos ele sela aquele gás ali, aquele composto químico e, cara, é o fatídico começo do fim para ele. Depois disso, a Panini colocou mais duas histórias, Marvel Spotlight número 1 e número 2, e mais uma vez a gente fica completamente perdido, porque é uma história que se passa 3 anos depois desse incidente aí com o composto 13 e o Capitão Marvel. Quer dizer que a gente não fica situado da trama mais uma vez, e nesse momento o Rick Jones já não é mais ligado ao Capitão Marvel pelos braceletes. Pois é, o Capitão Marvel conseguiu sair da zona negativa e agora eles são 2 seres distintos e não apenas um. Eu sinceramente acho que é por isso que eles colocaram exatamente essa história aí, porque ela não traz nenhuma relevância de fato aos acontecimentos futuros deste quadrinho. Então essa história tá meio de graça aí, encarecendo o material. Pelo menos eu acho. E aí sim, nós chegamos de fato à morte do Capitão Marvel. De cara, a primeira coisa que você percebe é o Jim Starlin, cara. Ele tem uma arte inconfundível, então se você já leu algum material do Starlin, principalmente ali da década de 80, você vai bater o olho e falar, porra, é o Jim Starlin que tá desenhando isso aqui. Isso é mesmo palpável, é uma coisa que você já nota de cara. E daí a coisa começa a ficar muito interessante, porque o Capitão Marvel está com um gravador, ao melhor estilo Jeff Loeb ali de Homem-Aranha Azul. Pois é, ele está gravando. Cara, o Loeb realmente deve ter se inspirado nesse momento, que com o gravador o Capitão Marvel está contando a sua história, está fazendo uma autobiografia, porque ele sabe que tem algo de errado. E infelizmente ele também sabe que ele não vai sobreviver por muito tempo. Então por algum motivo ele está ali gravando a sua história, falando sobre a sua origem, falando sobre o seu passado, falando sobre a morte da Yuna, do Yon-Rogg, que também é um grande vilão aí do Capitão Marvel, e toda a sua trajetória até se tornar um Vingador, a sua missão aqui na Terra antes de se tornar o Capitão Marvel, a sua ligação com o exército Kree, com a inteligência suprema. Então ele vai nos dando assim muitas coisas do que é a essência do Marvel, cara, e isso eu achei bem legal mesmo. É a trama te situar daqueles momentos importantes da vida de um herói, porque afinal ele vai morrer, então a gente precisa saber de fato quem ele era. Isso eu gostei bastante nesse quadrinho. Se existe alguém que ficou morto, é o Capitão Marvel. E olha só, a Panini publicou esse material da linha Marvel Deluxe, que é Invasão Secreta aqui, e também gostei pra caramba. Só que aqui a gente descobre que não é bem assim não, sabe? Mas é um material legal, baratinho aí, que eu recomendo pra quem curte este personagem. Eu diria que é até imperdível, porque é bem interessante, bem divertido, eu gostei. Na época vi pessoas falando que era um material ruim, que não prestava não, mas na verdade eu achei bem legal. Um dos poderes do Capitão Marvel é exatamente a consciência cósmica, quer dizer que ele consegue saber de tudo que está rolando no universo, inclusive dentro de si mesmo. Quando ele começa a perceber que ele está um pouco fadigado ou às vezes uma tosse meio estranha, ele olha para dentro de si e ele descobre ali a morte negra, o câncer, a sua deteriorização interna. E a partir daí nós vamos ali junto com o mentor, que é o pai do Thanos, né, ver esse processo assim que, cara, embora toda a tecnologia é existente lá em Titã, ou se não em todo o cosmos, em todo o universo, cara, é muito interessante que nada disso é suficiente para evitar ou para curar o câncer. E porque o Capitão Marvel é um Kree, eles não têm uma cura específica para essa doença, por causa da sua biologia diferente, né? Então em Titã ele não consegue essa cura, na Terra muito menos,
por mais que tenha uns Vingadores ali, o Reed Richards, o Henry McCoy, o Tony Stark, as maiores mentes, cara, o Thor também com toda aquela magia, nada disso é compatível com a biologia do Kree, do Capitão Marvel. E tem um problema, depois que o Capitão Marvel aí abandonou os Krees ali, o planeta, ele confrontou a inteligência suprema e daí ele não pode voltar para Hala, ele não pode ir de volta para casa e pedir cura, pedir ajuda. E cara, ele tem que de fato definhar, aceitar aquela morte, aquele momento, aquela doença e olhar para dentro de si e tentar aproveitar o máximo de tempo que ele tem. Quer dizer que rola uma reunião muito bacana, muito bonita, com aquele monte de herói ali chegando em Titã, visitando ele no quarto dele. Cara, na boa, é triste. E a história vai acontecendo gradualmente, de uma forma simples até, de uma forma muito tocante. Não é uma história, não é aquela história que tá aqui, joga na tua cara e nossa, você vai chorar agora. Não é nada disso, é tudo muito sutil, tudo muito delicado até, sabe? Então eles tratam o assunto de uma forma bacana, cara, que fica realista, sabe? É uma forma bonita e eu gostei muito disso e a gente vê o Capitão Marvel aceitando esse processo da morte, o que é bastante triste. Sim, é muito triste. E daí mais pra frente nós descobrimos que os braceletes, eles são exatamente o que permitiram ele viver tantos anos depois de exposto ao composto 13. Se não bastasse a sua biologia diferente, então se remover os braceletes, ele morre, e se manter os braceletes, ele também morre. Então, cara, você vai vendo que não tem mesmo saída e o Jim Starlin vai construindo isso de uma forma tão interessante, tão sutil, que tudo fica muito emocionante, de fato. E daí quando ele está ali definhando, ele está nos seus últimos momentos, a gente vê aquele tanto de super-herói. Cara, até mesmo os seus maiores inimigos ali no seu leito de morte, indo visitá-lo e dizer que, porra, Capitão Marvel, você pode ser nosso inimigo, mas você é um guerreiro, você é um cara honrado, você é um cara muito especial. E, cara, ele recebe até uma medalha dos Skrulls pela sua valentia, pela sua coragem. Porra, esse momento também é legal. E daí nós vemos todo aquele processo até que ele entra em coma. E daí, cara, nossa, esse quadro é muito bom, velho. Esse quadro é muito bom. E, cara, a gente encontra ali o Thanos, um dos seus maiores vilões, e também a morte ali, naquele ato de passagem, né, entre a vida e a morte, e isso também é muito legal. Encerra ali a graphic novel com 60 páginas, 70 páginas. Então, se você gosta de materiais clássicos, se você se interessa pelo Capitão Marvel, eu acho que essa HQ é uma HQ sutil, é uma HQ sincera, é uma HQ simples, mas que com todos esses elementos aí ela se torna um grande clássico e um grande material, na verdade uma homenagem a um grande super-herói que foi o Marvel, também conhecido como Capitão Marvel. E é isso que eu queria trazer nesse videozinho, espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre que tiver videozinho novo, você receber aquele sininho bacanudo. Você também pode me seguir lá no meu Instagram, o Hater Mais Sincero. Na descrição do vídeo está aí o link. Segue lá, galera, vamos trocar uma ideia. E bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu!